O texto escolhido para a ministração desta noite está em Provérbios, capítulo 24, o versículo 3, 4 e 5. Tema da mensagem: alicerçando a nossa casa. Tema da mensagem: alicerçando a nossa casa. Amém? Vamos ler? Provérbios, capítulo 24. Você trouxe Bíblia? Abra a sua Bíblia. Versículo 3 diz assim: com a sabedoria se edifica a casa. Diga comigo: com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Em algumas versões está prudência, tá bom? Verso 4: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. E você diz amém. Senhor nosso Deus, fale conosco, use de misericórdia, fale com a igreja, fale comigo, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos o conhecimento claro da palavra, da verdade, que nós somos um templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 16, Paulo, ao pregar à igreja, ele afirma quem nós somos. Ele nos chama de um tabernáculo, um recipiente, uma vasilha. E diz que dentro desta vasilha há alguém que mora dentro de nós. E ele diz que é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que habita dentro do nosso ser. Amém? Isso não há dúvida. Não há de maneira nenhuma dúvida a respeito disso, porque nós cremos nisso. Cremos nisso porque Deus nos fez crer. Temos o entendimento que não cremos por vontade ou por desejo próprio, mas o Senhor abriu o nosso coração para compreendermos as Escrituras Sagradas. Nós cremos de verdade. Eu louvo a Deus por esta transformação. Eu louvo a Deus por esta casca, esta casa, que antes tinha alguém que morava, mas com certeza não era Deus. De alguma maneira, ou o porquê eu não sei, mas sei que é por amor de Deus, Ele expulsou os velhos inquilinos e tomou conta de toda esta habitação e da sua também. Hoje nós temos a gratidão a Deus por sermos conduzidos por Ele, ou deveríamos ser. Deveríamos ouvir a voz de Deus de forma audível, sem dúvidas. Mesmo quando não conhecemos como é a sua voz, que tonalidade ela tem, mas mesmo assim sabemos quando Ele fala. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus por isso. Esta casa que o Senhor fez, Ele fez com propósitos. E de acordo com o texto, Ele diz que esta casa, ela só pode ser edificada com sabedoria e com prudência ou inteligência. Está registrado no versículo 3 do texto que nós lemos. Quando nós usamos de inteligência, que é um pouco diferente da sabedoria, a inteligência, ela geralmente é adquirida pelo um conhecimento humano, onde você se dedica a algo, e você aprende, e você fica ali inteligente acerca de alguma coisa. A inteligência pode ser utilizada tanto para fazer aquilo que lhe agrada, como aquilo também que desagrada. Já vi muitos homens inteligentes utilizar do conhecimento que têm para agravar, ou para se sair bem de uma situação onde a situação era errada. Mas quando eu leio sabedoria, essa palavra está atrelada essencialmente ao bem. Diferente da inteligência, a sabedoria vem de Deus, do alto, do divino, e ela não está atrelada à maldade, e nem sequer a intenções maliciosas. A sabedoria está atrelada ao bem, essencialmente a bondade de Deus. O homem sábio não faz aquilo que lhe agrada. O homem sábio faz aquilo que agrada a Deus.
Então, o primeiro princípio colocado por o escritor de Provérbios, nosso irmão Salomão, é quando ele diz assim, que o homem que tem sabedoria, e este homem está abrangindo tanto homem como mulher, diz a pessoa que tem sabedoria, ele consegue edificar a sua casa. Casa essa que somos nós, diga glória a Deus. Mas vamos estender a palavra casa, e vamos sair propriamente de nós mesmos. Vamos estender ao nosso lar físico, aonde mora você, os seus pais, os seus filhos, aonde moram os seus irmãos, os seus primos. Às vezes mora avô, mora avó. Casa esta que precisa ser também edificada, casa essa chamada de lar, aonde passamos o maior tempo. Quando a casa está habitada por Deus, edificada na sabedoria, você tem desejo de estar lá. O marido que sai de casa e não tem vontade de voltar para casa, é porque a casa em algum momento está fora do padrão, do conhecimento, da sabedoria de Deus. A mulher que prefere estar em outro local do que no seu lar, tem algum problema. A sua casa é a sua habitação, a sua segurança, é o seu monte, é o local entre você e Deus de grande intimidade. É ali que você usa o Salmo 5. Eu acho que o verso é o 2. Olha aí, Salmo 5, verso 2. Quando Davi fala de uma aproximação com Deus, que diz assim, ó: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Ele, antes de chamar de rei, de Deus, ele diz que é meu. A palavra meu dá um entendimento de relacionamento, de intimidade. Meu pastor, meu Deus, eu sou rei, mas o Senhor é o rei dos reis. Este momento é onde Davi está orando a Deus, e o seu filho está vindo contra ele, Absalão. E ele diz, Senhor, a ti orarei, meu rei, meu Deus. A sua casa é para ter este meu, o lá dentro. Rei e o meu Deus, intimidade, relacionamento. Então eu quero estreitar mais esse lar. Vamos sair da casa que somos nós, vamos sair da casa habitação, vamos entrar nos relacionamentos dentro da casa. E aqui começa uma mensagem sobre edificação do lar. Porque, irmãos, quem aqui já é casado, levante a mão. Quem aqui é casado? Quem tem desejo de casar, levante a mão. Eita, jovem. Glória a Jesus. Irmãos, nós temos, diante de um casamento com Deus, ou com o nosso cônjuge, nós temos uma aliança. Votos que fizemos. Você lembra dos seus votos? Lembra, Júnior, dos votos que você fez para a Kézia? Chegou lá, o pastor perguntou, vai amar? Você disse sim. Vai respeitar? Ele disse sim. E é interessante que esses votos, quando foram feitos, esses votos não tiveram condição. Diz, vai amar, se ela lhe amar? Não, perguntou só se amar. Esses votos foram incondicionais. Esses votos também foram feitos de uma proclamação pública. Todo mundo ouviu. Os céus ouviu. A igreja ouviu. O local que você estava, os seus familiares ouviram. E isso é importante. Esses votos também foram voluntários. Você não foi obrigado a fazer. Diga que você ama, senão lhe mato. Não, ninguém disse isso. Você disse porque você amava. Você queria. Você estava tão cheio de Deus, transformado por Deus, a casa, a habitação, estava tão cheio de contentamento que você disse, eu não posso guardar esta alegria, esta felicidade só para mim. Eu vou dividir com alguém. E você casou. Esta alegria também está, irmão, relacionada ao nosso casamento com Deus. Também fizemos votos a Deus. Eu queria que o irmão colocasse o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Eu sei que não está, é uns votos que a nora faz para a sogra, e eu estou falando de votos do cônjuge, do marido para a esposa para o marido, ou nosso para com Deus, mas que a essência é a mesma. Olha o que diz o texto. Disse, porém, Ruth, não instes para que te deixe
e me afasto de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. 17. Onde quer que morreres, morrerei, e eu ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separe de ti. Amém, irmãos? Esse aqui é um voto. Coloca para mim o Salmo 116 e o verso, eu acho que é o 16 ou 18. Pagarei meus votos. Acho que é o 18. Olha aí, 116, 18. Pagarei meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Então, quando eu começo, preste atenção, não perca aqui o pensamento. Quando eu leio o Provérbio 24, verso 13, dizendo: porque o seu coração, com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. A primeira coisa, para que minha casa não seja destruída, o meu lar, a minha habitação, o meu casamento, a minha família, é pagar os meus votos. Os votos que eu fiz para com o esposo e os votos que eu fiz para com Deus. Votos esses, irmãos, que foram incondicionais. Eu recebo constantemente, irmão, reclamações de marido e de esposas, constantemente, dizendo que não consegue mais amar, porque ele não a ama, ou vice-versa. E vice-versa, irmão. Mas a grande verdade é que a proposta dos votos que você faz perante Deus, de forma voluntária, perante todos, é uma proposta de amor incondicional. Este amor, irmão, está atrelado a nós em relação à esposa. Quando Paulo está pregando e diz assim, ó, que a esposa seja submissa ao marido, mas que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. E isso é desafiador. E por que, homens, que isso é desafiador? Porque ele está dizendo, mesmo que a mulher não te honre, tu tem que amar. Mesmo que a mulher não te trate bem, você tem que amar. Mesmo que ela não acorde cedo e faça o café, você tem que amar. É, irmão, porque acontece. Esses dias eu vi um testemunho de um rapaz que disse que ia se separar. E aí, na indagação, lá eu ouvindo, né, não era ovelha, eu fiquei só ouvindo. E o que é isso? Olha, quando eu morava com mamãe, eu trabalhava, pastor. Quando eu era 6 horas, mamãe ia me acordar para trabalhar. Mas quando eu levantava, tomava meu banho, mamãe já tinha ido na feira, já tinha comprado o pão, já tinha passado os ovos, o café estava pronto, e eu só levantar para sentar e merendar. E ia trabalhar. Aí eu casei. Se eu quiser merendar, eu compro uma marmita no caminho de ir para cá, do trabalho. Porque a mulher até 8 horas dorme, pastor. Aí o pastor disse, isso é fácil de resolver. Se o que é que eu faço? Porque eu não aguento mais. Ele disse, acorde você 5 da manhã, vá na padaria, compre o pão, faça o café, se sente e merende. Está resolvido o problema, irmãos. Porque a grande dificuldade hoje, irmão Raimundo, é que nós não cumprimos com os votos que fizemos. Se os votos foram feitos dele para ela, dela também foi feito para com ele. De cuidar. Quando eu vou fazer um casamento, nos votos matrimoniais, está escrito no meu lá, no meu estudo que eu já fiz, eu tenho um estudo para casal, e tem uma frase que diz assim, você promete cuidar dela espiritualmente, fisicamente, emocionalmente? Aí ele diz sim, e diz com força. Aí quando ela está precisando, ou ele quer abandonar. Mas foi feita uma promessa, um voto. E às vezes, irmão, você não sabe por que sua casa está definhando. E eu vou dizer por quê. Coloca para mim Malaquias, capítulo 2, verso 13. Malaquias 2 e 13. Olha como isso aqui é importante. Primeiro você tem que entender que na expressão bíblica diz, se você não vai pagar o voto, não faça. É melhor não votar do que votar e não fazer. Você já viu esse verso? Malaquias diz assim, ó. Ainda fazeis isto? Eles fazer o quê? Ele disse, cobrir o altar do Senhor de lágrimas?
Está lá chorando. Ah, Deus, esse homem, Jesus. Essa mulher de choro e de gemidos. De sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Por que não? Bota outro verso. Aí ele diz assim no verso 14. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Aquela que você fez os votos. Aquele que você fez os votos. Olha o que aconteceu. Com a qual tu foste. Foste o quê? Desleal. Desleal, irmão. Covarde. De ambas as partes. Quando isso acontece, você quebra o quê? Votos. Relacionamento é quebrado. Aí ele diz assim, ó. Sendo ela a tua companheira e mulher do teu conserto. Coloca o verso 16 para mim. O 16. Ele diz, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais, em outra versão diz adúlteros. Não traia, não engane, não seja ruim. Ele está dizendo, se você não cumprir com os seus votos que você fez, eu não vou lhe ouvir. Você pode chorar no altar, botar gemidos lá, mas a sua casa vai entrar em declínio. Porque você não tem compromisso com Deus. Irmãos, no Monte das Bem-aventuranças, no capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dizer no ensinamento do perdão, dizendo, se tu não perdoar o teu irmão, eu não te perdoo. Já leu esse verso você? Imagine a esposa, imagine o marido, que é a mesma carne, que é uma só carne. Tem gente, irmão, que está dentro de casa, com ele ou com ela, come junto, senta no sofá para assistir junto, dorme junto, mas não é marido e nem esposa mais. Está lá como se fosse ninguém. Tem gente que passa de 3 a 4 meses sem falar com o marido, como sente, como está o coração. A frase é essa, tá bem? E faz só o que está ali para fazer mesmo. Intrigados dentro de casa, com raivas, birras, temperamentos. Quantas pessoas têm casamentos dilacerados porque esqueceram os votos? E quando esquece os votos, Deus disse, você pode gemer e chorar. Eu não vou cobrir o sol com a peneira. Ou você conserta o negócio, ou eu não lhe escuto. Não sejais desleais. Não sejais desleais. E é interessante isso, irmão, porque se eu estivesse dando essa palavra para quem não foi transformado, Romanos 12:1, seria de fato difícil cumprir. Mas nós, além de fazermos os votos, tivemos a mente transformada. Ele disse que nós tivemos a mente transformada. Versículo 2. Ele disse, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Então, nosso entendimento foi o quê? Transformado, tornamos agora a habitação, o corpo, alma e espírito. Então, esta palavra é fácil aceitação. Porque eu sei que o Redentor vive, e vive aonde? Vive aonde? Dentro de nós, irmãos. Então, ele tem autoridade para conduzir esta casa. As minhas ações, as minhas reações, os meus olhos, os meus ouvidos, as minhas mãos, a minha boca. Deus é para ser o condutor da minha história. E quando Ele conduz, eu não sou desleal. Quando Ele conduz, eu não sou adúltero. Quando Ele conduz, eu não sou mentiroso. Eu cumpro com os meus votos. E a minha casa é edificada com sabedoria e com inteligência. Olha o verso 4 de Provérbios 24. Glória ao Senhor. Ele diz assim, ó: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. No versículo 3, 4 e 5, chama a atenção 3 palavras. O primeiro, sabedoria. O segundo, inteligência. E o terceiro, conhecimento. Então, pedimos a Deus sabedoria, aplicamos com a inteligência que o Senhor já tem nos dado,
E com o conhecimento destas verdades, nós conseguimos edificar a nossa casa. A tal ponto, irmão, no verso 4, por favor. Provérbios, velho. A tal ponto que nós conseguiríamos encher as câmaras. O que é encher as câmaras? É encher os cômodos da nossa casa, os quartos, a cozinha. Encher de quê, pastor? Encher de toda a substância preciosa e deleitável. Encher de Deus. Encher de paz. Encher de contentamento. Encher de regozijo, de gozo, de felicidade. Mesmo em dias tempestuosos. Mesmo em dias difíceis. Então, se tem algo que pode destruir a resistência do meu lar, se tem algo que pode destruir, irmãos, a sobrevivência da minha casa em Deus, é quebra de votos. Quem entendeu, diga amém. Diga assim: eu não vou quebrar os meus votos que eu fiz diante de Deus e diante da minha casa. Eu podia ter falado mais forte, né, irmão? Mas tá bom. Oh, Jesus, nos dá força. Segundo ponto que a gente pode, não deve fazer, porque senão nossa casa pode definhar. O que é que a gente não pode fazer, além de quebrar os votos? Nós não podemos esperar de alguém da nossa família, seja dos filhos, seja da esposa, seja do marido, aquilo que eles não podem nos dar. Não entendi, pastor. Coloca para mim Gênesis capítulo 30, verso 1. Um grande problema hoje são depósitos de expectativas no outro. Tem gente que casa para ser feliz. Já viu essa frase? Eu vou casar para ser feliz. Oh, meu irmão, não sabe de nada. Oh, Jesus, tem misericórdia. Inocente demais, né, irmão? Oh, Jesus é muito inocente. Você é tão feliz, irmão, que você vai casar para fazer outro feliz. E vice-versa. Mas se você deposita a sua expectativa de alegria no outro, você está fadado ao quê? Ao sucesso? Ao fracasso. Tem gente que espera no outro o que ele não pode dar. Eu canso, irmão, de receber pessoas em casa com um espírito de comparação. Você sabe o que é espírito de comparação? É isso aqui, ó. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel o quê? O quê? O quê? Inveja. Espírito de comparação. Pecado. Pecado de comparação. Teve inveja. Ela tem e eu não tenho. Eu queria até também o que ela tem. Aí diz assim, ó. Teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morro. Coitado de Jacó, né? Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Então se acendeu a ira de quem? Aí a gente fica valente mesmo dentro de casa. Esse negócio é difícil. É porque você não faz. Eu não posso fazer. É porque o marido de fulana faz. É porque ele, se tu fosse assim, cabra velho. Já tem isso? Já vi muito isso. É, pastor, custar, pastor, ele abrir a porta, o marido de fulano não abre. Já vi isso. Já vi muito. Já vi pessoas brigarem porque um cuidava do corpo e o outro não cuidava. E a esposa queria que o dela cuidasse igual o outro cuidava. Espírito de comparação. Já viu a frase no mundo aí que diz: o jardim do outro é sempre mais verde? Pronto. A gente enfrenta isso, irmão, constantemente. Espírito de comparação. Ah, como eu queria que minha esposa tivesse os cabelos lisos como o daquela irmã. A pobre da irmã, o cabelo é bem durinho. Acontece. Mas foi a que Deus lhe deu. É a sua bênção. É só ter um dinheirinho e tacar uma inteligente nela. Não é, irmão? Resolve o problema. Mas o grande problema é o que deposita a expectativa no outro. Porque se meu marido fosse assim, eu seria o quê? Feliz. Ah, irmão, seria dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, todo o contentamento e alegria vem de quem? De quem? De Deus. É Deus o condutor do nosso regozijo. É Deus a alegria da nossa vida. É Deus que nos proporciona gozo transbordante. É nele que eu glorifico. É nele que eu levanto. É nele que eu me impulsiono. É nele que eu me entusiasmo. É nele que eu me alegro. É nele que eu canto. E glória a Ele por tudo isso.
A Deus glória, a Deus aleluia, e a minha família é um complemento. Mas eu não sou feliz porque eu tenho uma família, eu sou feliz porque eu tenho um Deus. E Deus me deu a minha família. Isso é importante, irmãos. Eu não sou feliz porque a Ama e a Sofia e a Noemi estão perto de mim. Eu sou feliz porque Deus está perto de mim. E Deus me faz ver que eles são importantes para mim. Mas primeiro é Deus. Se eu começar a depositar na irmã Ana expectativas de contentamento, eu vou ser frustrado. Porque a irmã Ana, mesmo boa em muitos aspectos, também tem suas falhas, assim como eu. E vai ter um momento que nós vamos nos decepcionar um com o outro, porque depositamos nele algo que ele não pode nos dar. Olha o verso 2. Jacó então ficou irado contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Diga comigo assim: quem pode me dar a minha alegria, a minha felicidade, não é a esposa, não é o esposo, não é os filhos, não é a família. Diga comigo, é Deus. Diga comigo, é Deus. Amém? Então, o que é que destrói um lar? Segundo ponto, além dos votos quebrados, é você depositar expectativa de contentamento em quem não pode lhe dar o contentamento esperado. Por mais que ele se esforce, por mais que ele tente, não pode dar. Agora, não significa que você não pode tentar alegrar o esposo, ou alegrar a esposa, ou alegrar os filhos, ou alegrar os pais. Nós sabemos, irmãos, pelo conhecimento da palavra, estratégias, sabedoria, e temos inteligência de como agradar a esposa, o marido. Eu comecei a dar uma instrução uma vez para casar lá em Macaraú, e aí era um período festivo, como a data dos namorados. Eu cheguei para um rapaz e disse: meu irmão, o que é que você vai dar de presente para sua esposa? Ele disse: está tudo preparado, pastor. Eu digo: glória, já arquitetei tudo. Eu digo: bênção. Eu disse: o que é? Ele disse: um versículo. Eu digo: pelo amor de Deus, irmão, faça isso não, meu filho. Pastor, você quer mais importante do que a palavra? Eu disse: meu irmão, o versículo está todo dia lá, é outra coisa. Tem gente, irmão, que perde a inspiração. Eu lembro que quando eu entrei na polícia militar, eu trabalhava viajando, eu passava 7 dias fora. E eu fui passando por uma cidade chamada Crato. Quando eu cheguei lá, Crato é a terra do couro. Tem muito artesão de couro, com aquele sola, com aquelas coisas. E eu fui passando, irmão, e vi uma casa de artesão. E vi uma chinela, disse: a cara da irmã Ana. Para a viatura, parei a viatura. Se o que foi? Vou comprar aquela chinela para a esposa. Aí começar a dizer que eu era besta, não sei o quê. Eu me lembro do valor, que a gente lembra do valor, né? A gente lembra, né, irmão? Era R$10. Comprei, na época, né? Hoje eu não sei. Mas era barato também, para a época também era barato. Comprei, com 7 dias eu chego em casa. Eu disse: olha, minha filha, no quinto dia de trabalho, eu ia passando na cidade tal, e eu lembrei de você. Trouxe uma sandália para você. No primeiro banho que ela tomou, a bicha ficou logo podre, que é aquele couro, aquela sola. E nós não sabíamos que não podíamos olhar, irmão. O pé ficou podre, ficou tudo podre. Mas assim, o que importou, irmão, foi o presente. Irmão, ela ficou tão feliz. Ninguém sabia o que ia acontecer, irmão. Eu achava que estava comprando algo muito bom, e de fato era bom. Mas ficou logo aquele cheiro ruim. Ela não usou mais. Até um dia desse ela foi fora, um dia desse, né? Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que eu lembrei. E o valor foi pequeno e irrisório. Foi R$10. Mas você não sabe o que eu recebi de alegria naqueles dias por causa desses R$10. Eu disse: Jesus, se eu soubesse ter gastado era 20. É muita pena. Irmão, você pode não estar no lugar de Deus, mas eu posso fazer alguma coisa para agradar. Você sabia disso? Você pode fazer alguma coisa. Cumpra seus votos. Cumpra seus votos. E em segundo lugar, bote Deus como prioridade.
Se o marido não supre, se os filhos não suprem, se a família não supre, não tem problema. Você sabe que Deus pode todas as coisas, porque Ele tem nos fortalecido. Você vai usar da expressão: Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Eu tenho intimidade, relacionamento. Ele é meu e Ele é suficiente para todas as coisas. Quem pode dizer glória a Deus? Ai, irmão, nossa casa tem que ser alicerçada em Deus, com sabedoria, com prudência, no conhecimento. Os nossos quartos, a cozinha tem que ser cheia, irmão, das preciosidades deleitáveis do céu. Nossa casa tem que ser uma bênção desejável, que ao sair dela, você quer retornar o mais breve possível para o seu lar, para o aconchego da família, dos filhos, do marido, da esposa. Se isso não acontece, temos que rever o que está acontecendo. O que é que está de errado? Porque eu não quero ficar perto dos meus irmãos, das irmãs, do marido, da esposa, dos filhos. Houve quebra de votos, está esperando nele o que eles não podem dar. Deus pode suprir as nossas necessidades. E você diz glória a Deus. O terceiro problema que surge dentro de um lar e dificulta o crescimento deste lar é você viver uma vida de fingimento. Irmãos, não sei se você já viu isso. Esse dia, irmão Francisco Oliveira está na porta, foi mais eu para um estudo lá em Meruoca que eu fui dar, e nós estávamos lá com muitos casais, e foi uma bênção, irmão, uma bênção do céu. Mas o organizador pediu para que todos saíssem. Pediu para sair, para fazer aquela entrada, para relembrar o tempo que você casou e entrou na igreja. Aí muitos já estavam bem sentadinhos, acomodados, já esperando ali a palestra. Aí mandou. Aí você via assim que eles todos foram, né? Mas não foram assim entusiasmados. Quando foi para entrar, muito bem organizado, chamava nome por nome. Aí eu me lembro de um casal que entrou, ele saiu arrastando aqui a mulher. Acho que ele estava meio triste, não sei. Mas quando chegou na hora da foto, ele fez... Irmão, ele abriu um sorriso. Eu disse, isso não é verdade. Isso não é verdade, não há esse contentamento. E assim a gente brinca com o fingimento, mas isso vai muito mais além, irmãos. Conheço famílias destruídas, que por fora parece que está tudo bem, mas dentro de casa está devastados. São dois estranhos. Eu tive experiência com um casal que por 4 anos não tinham intimidade dentro do lar, mas fora você achava que era o casal mais amoroso que existia na igreja. O tratamento era com palavras de carinho. É verdade. Eu vou deixar para depois que nós estamos filmando. Irmãos, é tão primordial isso e tão difícil, que quando foi com 4 anos, irmãos, houve um adultério. Houve um adultério, irmãos. Houve um problema. Obrigado, irmão. Houve um problema. O que aconteceu? A irmã, que tinha periodicamente visitas em um certo local, uma visita de caridade, se deleitou com um dos funcionários do local e acabou cometendo adultério. Foi um devastar na igreja. Como pode uma família tão feliz, um casamento tão sólido, presbítero, uma bênção? O que aconteceu? Eu não era o pastor da época, mas estava no campo vizinho. O pastor da época me convidou para fazer uma encariação, para ajudar ele no aconselhamento. E quando a gente foi, o que eu ouvi, eu fiquei pasmado. E a história era mentira, irmãos. O lar era um fingimento. Estava com mais de 4 anos que eles não se conheciam mais. Ela dizia que ele trocou ela pelas redes, e eu vou usar uma expressão que todo mundo vai entender,
por vídeos inapropriados. O relacionamento dele agora não era mais com ela, mas com a internet. E ela pegou tanto abuso daquilo, que não aguentava mais nem tocar ou chegar perto, com a vergonha, porque pregava nos púlpitos. E dizia, com palavras carinhosas, quando terminava cada mensagem, mandava ela ficar de pé e fazia juras de amor. Era um espelho na casa. Quando nós transformamos o nosso casamento, a nossa família, em alvo de fingimento, estamos fadados ao fracasso. Tem uma expressão bíblica que diz: cumpre a verdade. A verdade tem que ser inegociável. Cumpra a verdade. Trabalhe com a verdade. É a verdade que nos colocou aqui esta noite. Então isso é tão importante trabalharmos com a verdade, irmão, porque quando usamos de hipocrisia ou de mentira, foi até o tema da escola bíblica. Se você tivesse vindo quarta-feira, o tema era falando sobre a mentira dentro do lar. Teve uma fase da Verdade e Prática que dizia assim: a mentira produz flores, mas não produz frutos. Ela é até encantadora no seu primeiro lançar. Como você está linda, e por dentro, não gostei, foi dessa roupa. Mulher, que sandália bonita. A sandália está desbotando, como é que vem com um negócio desse? Acontece muito, irmão. Fingimento, mentira, dentro do lar, num relacionamento. E isso devasta a corda. Mas nós fomos comprados pela verdade. E por mais que ela seja dolorida em alguns momentos, ela deve ser dita verdadeiramente. Não negociamos. A verdade é inegociável. Ela tem que ser aplicada no casamento, na família, nos filhos, dos filhos para com os pais, dos pais com os filhos, do marido com a esposa, da esposa com o marido. Eu trabalho com pessoas que têm vários telefones. Uns eles andam com ele para ir para casa e outros ficam lá no destacamento. Eles dizem que são os clandestinos. Não pode ir para casa. Se for, destruição de lá. Fingimento. Eu disse: Deus me livre de eu não ser quem eu sou. Deus me livre de vestir uma capa e dizer eu sou crente e não sou. Devemos combater a hipocrisia, o fingimento, a mentira. O nosso lar foi criado na verdade libertadora que é Jesus. E não aceitamos menos do que isso. Mentira devasta, irmão, o nosso lar. Mentiras, perdemos a confiança no cônjuge ou quem quer que seja do lar. Quando o filho mente, os pais não confiam mais. Quando a esposa mente, o marido não confia mais. Quando o esposo mente, é o que mais nós recebemos, irmãos. São questionamentos de casais que não têm mais caráter cristão, a essência divina. Uma certa vez eu vi a irmã dizendo: pastor, já perdoei o adultério dele várias vezes, mas ele comete de novo, pastor, não aguento mais não. Eu disse: irmão, o que falta para ele aí não é mais Bíblia e verdade não, é vergonha, é caráter que não tem mais. Não tem caráter, não tem temor, não tem Deus. Está vestindo uma capa, uma vestimenta que não é do céu. É fingimento, é mentira. E o terceiro erro que devasta uma família, vocês que são casados, vocês que vão casar, é o fingimento dentro do lar. Vivemos isso hoje. No dia 12 agora, os namorados, a irmã Ana chegou aos 45 do segundo tempo com um presente. Brincou, a gente achou graça. Quando ela me deu o presente, disse: tira uma foto. Aí ela tirou a foto. Irmão, parecia que eu tinha pegado fogo. Ficou tão escuro. Cabelo, eu disse: não, mas que foto feia é essa, minha filha? Ela disse: é a verdade. Ela disse: não tem como melhorar esse negócio não. Aí ela botou um negócio de um filtro. Eu não uso Instagram, não tenho um Face, então eu estou um pouco leigo com essas coisas. Mas ela botou um filtro numa foto de um Instagram. Aí quando eu vi a foto, eu disse: não poste não, mas eu fiquei até de batom. Tão rosado os lábios. Eu disse: não, isso não é foto de pai. Bota a queimadinha mesmo, bote.
E é isso que acontece muitas vezes, irmãos. Nós fazemos uma estrutura do nosso lar, do nosso caminhar, da nossa família, como se fosse uma família perfeita, mas nós sabemos que não é verdade. O que vemos hoje nas redes, irmãos, não é verdade. Não é. É fingimento puro. Viagens internacionais, vemos casais que foram para... Eu um dia disse, rapaz, até esse povo vai para Gramado e eu não vou. Como é que pode? Eu sou muito liso mesmo, rapaz. Todo mundo vai e eu não vou. Aí depois eu descubro que o casal se separou. Eu disse, eu vou mais nada para Gramado. Irmão, fingimento, tentando escapar de alguma maneira. A nossa casa é verdadeiramente o nosso oásis. A nossa casa é a verdadeira habitação do contentamento. A nossa família é o nosso aconchego diário. É lá que nós temos que ter prazer, cumprindo os votos, esperando em Deus a alegria, fazendo o possível para trazer contentamento um para com o outro e vivendo uma vida de verdade, sem fingimento. Quem está entendendo, diga amém. Vamos encerrar. Quarto ponto que pode destruir as bases de um alicerce matrimonial, conjugal, familiar. O que é, pastor? Não prestar atenção nas coisas pequenas. Nada é trivial, irmãos. E o que é trivial? É aquilo que é corriqueiro, comum, ordinário, aquilo que você faz já com notoriedade, com comum. Nada é trivial. Tudo que é feito dentro do lar é importante. Cada reação é a expressão de uma verdade. Seja ela pequena, seja um sorriso, seja um fechamento. Tudo que você faz é expressão de alguma coisa que você está vivendo naquele momento. Eu gosto de uma frase que diz assim: ninguém tropeça em montanhas. Quando você vê uma pedra grande no caminho, o que é que você faz? O que é que você faz? Você desvia. Mas são as pequenas que nos derrubam. São os pequenos buracos que nós tropeçamos. Mas rapaz, não vi isso aqui. E o nosso casamento, a nossa família são feitos de pequenos detalhes. Pequenas coisas mesmo. Esses dias eu estava com um dono de casa revoltado com a família. Revoltado. Pensa num problema sério. Isso que foi, meu irmão? Isso eu não aguento mais não. É aquele jeito nordestino nosso. Tanta vida, pastor, que eu vou no banheiro, que eu vou usar a pasta para escovar os dentes. Aí o povo lá de casa só aperta no meio. Aí fica a bicha espragatada para um canto. Aí eu fico pelejando para... Mas esse problema é esse, irmão. Irmão, põe começa de baixo para cima, feche lá e deixa prontinho. Pronto, irmão, resolveu o problema. Para que criar um caso nisso? A gente, às vezes, por coisas banais, irmãos, criamos uma estrutura do lar insuportável. Diz que a mulher rixosa, irmão, misericórdia. E o homem rixoso? Você pensa que não tem também? A nossa casa tem que ser feita com amor e doçura. Eu, quando leio Cantares, irmão, eu fico até empolgado. É um livro excepcional, que trata sobre intimidade de casal, de família. Ele começa elogiando até os dentes da boca da mulher. É, irmão. Ele diz os teus dentes, aí começa a elogiar. Rapaz, até os dentes, nunca olhei por dentro da boca da minha. Deixa eu olhar aqui. Vem cá, vem cá, Ana. Irmãos, é tão profundo que ele está dizendo: eu presto atenção em tudo. Tudo que acontece, eu consigo observar. O homem, irmão, ele é meio displicente. Só o Júnior que não é, mas o restante é. Nós somos meio assim desligados das coisas. Se a gente for convidado para um casamento e você não puder ir, a esposa, aí a gente vai. Participou. Quando chega, você quer informação. Como foi? Aí a gente não tem muito o que dizer. Ele foi bom. Mas bom como? Disse bom. Como é que estava a noiva? Disse estava bonita. Se o marido estava bem demais. Mas não tem informação. Nós somos ruins de conversa. Se você perguntar à esposa e o marido não foi, meu filho, como foi o casamento? Você tem que pedir para ela parar.
Pai, foi bom demais, pai. Tu viste o arranjo que tinha lá. Ó, tinha uma luz por baixo que brilhava, que ela fazia assim. O véu da noiva batia lá perto da porta. Eu vi 3 meninos segurando. E o rapaz que vem com blim, 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 passeando. E você já está assim, tá bom, minha filha, tá bom. Nós temos dificuldade de ver os detalhes. Nós somos tão insensíveis algumas vezes, irmãos, que a esposa entra para se arrumar, para ir vir para um culto como este. Aí ela bota no coração, hoje eu vou me preparar. Aí ela entra com aquele entusiasmo para mostrar ao meu marido como eu estou bonita. Aí ela demora. Porque demora. Irmão, não é só um pente. Você tem um cabelo vai até não sei aonde. Aí, quando sai, o marido olha e diz: pelo amor de Deus, homem, pensei que não ia sair daí. Nós somos às vezes tão insensíveis que não percebemos que ela fez tudo aquilo para nos agradar, para receber um elogio. Mas como você está bonita. Então às vezes nós somos triviais demais, comuns, corriqueiros. Não damos a atenção. Nós estamos organizando, a irmã Ana, já falei com o palestrante hoje. Às vezes somos tão corriqueiros nessas coisas, mas que não damos atenção a coisas simples. Simples mesmo. Simples, detalhes que fazem a diferença. De um bom dia, que você nunca mais deu. Nem para os pais, nem para a mãe, nem para o marido, nem para a esposa. Diz assim: meu filho, eu te amo hoje, muito mais do que ontem. Olha aí, rapaz. Vou já levar para casa essa frase. Às vezes a gente não diz, irmão, mais. Estamos tão desacostumados que acha que não faz diferença. Minha filha fez diferença. Eu luto para ser observador. A Ana usa uma blusa, eu disse, novinha, né? Não é porque eu vou pagar, não. Não é isso, não. É porque é nova mesmo, né? Eu digo, sandália bonita, essa aqui é nova. Ela disse, e ela fica satisfeita. A gente percebe pelo sorriso, pelo jeito, que algumas coisas que a gente faz simples muda o contexto da casa, o ambiente do lar. É assim também com os pais. É assim com o casamento, é assim na família. São pequenas atitudes que fazem a diferença do dia. Do dia, irmãos. Palavras simples, gestos simples, predisposição de querer agradar. Ninguém tropeça em montanhas. São as coisas pequenas que fazem toda a diferença para que o alicerce seja bem construído. É um café diferente. Esses dias eu vi alguém dizendo que queria um café na cama, reclamando. Aí eu vi até um meme esses dias. Quando ela acordou, tinha um pacote de café na cama. Ai, Jesus, miséria. Tá aí o café, tu não queria na cama? Muitas vezes, irmãos, nós estamos atrelados a estas coisas, insensíveis. Perdemos o romantismo. Coloca o Salmo 18 aí para mim, coloca aí. Vamos terminar esse negócio. Olha, o versículo 3 diz: é com sabedoria, com inteligência, com conhecimento que se edifica a casa. No Salmo 18, irmão, há uma expressão de amor de Davi para com quem? Para com o nosso Deus. Ele diz assim: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Versículo 1. Ó Senhor, fortaleza minha. Eu te amarei do coração. Eu pergunto, ele teve dificuldade de dizer que amava a Deus? Sim ou não? Não, porque é verdade. E a gente trabalha com a verdade, não com fingimento. Então que você expresse o amor que você tem. Não é vergonhoso, irmão. A gente criou tabu de não falar do que sentimos. Nós viemos de um mundão que se você disser o que se sente, você é pisado mesmo. As pessoas pegam o seu sentimento e tentam fazer você escravo dele. Quantos homens ou mulheres tentam em uma discussão, eu vi tanto isso em aconselhamento de casais. A mulher traz uma queixa do marido, aí ele vai, para não ficar por baixo, traz uma queixa lá de trás. Aí ela vai e traz outra queixa lá de frente. Aí começa um negócio. E ninguém resolve nada. Porque se há uma queixa minha, primeiro eu vou resolver ela para que a queixa se acabe. E se há uma queixa contra ela, ela vai tentar resolver, porque o nosso casamento, irmão, é de Deus. O que separa casamento é morte. É morte, irmãos. Criaram muitas situações. E eu estou até com dificuldade, quando a gente chegar no céu,
como é que Jesus vai resolver esse negócio? Mas o que separa é morte. Deve ser a morte. Agora a gente às vezes tem dificuldade de usar o divino, o amor mesmo. Por isso, vocês que não casaram ainda, preste atenção. Procurem alguém que seja crente em Cristo Jesus. Primeira qualidade, diga comigo, crente. Crente verdadeiro. Viu, irmãos? Segunda qualidade, irmão, que não seja preguiçoso. Não vai sofrer, meu irmão. Minha irmã, misericórdia. Pegar uma mulher preguiçosa, Deus tem misericórdia de ti. Pegar o homem preguiçoso, que Jesus te carregue nas mãos. Ah, irmão. Oh, Jesus, tem misericórdia. Pense numa qualidade, irmão, que é essencial. Pense numa qualidade que é essencial. E se você é um homem ou uma mulher que não tem muita coragem, peça a Deus coragem. Acorde cedo. Trabalhe, se esforce. A sua família precisa de você. Então Deus nos deu sabedoria, conhecimento e inteligência para edificarmos o nosso lar. Ah, pastor, eu queria que meu marido tivesse ouvido esse negócio. Mas você ouviu. Então você tem uma responsabilidade. Você jovem que vai casar, você esposa ou marido que está aqui, você tem responsabilidade de cumprir com os seus votos. De não esperar nele ou nela aquilo que ele não pode lhe dar. De você não viver uma vida de fingimento. Seja verdadeiro, diga o seu sentimento, diga o que você sente. Com a voz moderada. Tem gente que não sabe conversar, irmão. Já percebeu? Você conhece alguém que não sabe conversar? Eu conheço um bocado de gente. Ele vai dizer assim, meu amor, meu amor. Isso não é, meu amor pode dizer amor quanto quiser, mas num tom desse aí já dá briga. Quando você altera a voz, não importa a palavra que você use. Não importa, irmão. Não importa mesmo. Deixou de ser diálogo há muito tempo. Diálogo é quando você senta, escuta e depois fala. Tardio no falar, cedo no ouvir. E uma palavra que eu quero dar de exortação a todos que já são casados e que vão casar. Quando vocês não estão bem, não tem ninguém certo nem errado. Está tudo errado. Não tem razão, porque é uma só carne. Quando você mente para o esposo, você mente para si mesmo. Quando você entristece a esposa, você entristece a si mesmo. Quando você engana o esposo, você engana a si mesmo, porque vocês são a mesma pessoa. É você fazer com você mesmo. Eu vou fazer isso para ele ver como é bom. Vou devolver na mesma moeda. Ele está pensando o quê? Que vantagem é essa? Então, em nome de Jesus, primeira coisa, para um alicerce saudável de uma casa, votos. Cumpra com eles. Segundo, não espere no cônjuge aquilo que ele não pode dar. Terceiro, não vivam a vida de fingimento. Verdade dentro do lar, da casa. Cristo lá constantemente. E quarto, preste atenção nas pequenas coisas. Ninguém tropeça em montanhas. Quem pode dizer amém por isso? Vamos ficar.